Irmãos, como eu estava dizendo, é muita alegria no meu coração poder estar hoje aqui com vocês. Eu conheci o pastor Odilson, missionário há alguns anos atrás, e uma das coisas que eu admirei é que eles trabalham muito fora da obra. Tem o seu trabalho, a sua vida, e mesmo cansados, chegando à tarde, à noite, eles tiram tempo para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes o pastor chega correndo, só dá um tempo de tomar um banho alemão e vem para fazer o culto, para buscar um irmão na casa, para buscar outro. E essa é uma das coisas que me faz admirar esse casal e que Deus colocou no meu coração e está ajudando eles nessa obra. Aleluia! Porque antes de eu ser evangélico cristão, eu muitas vezes eu sempre falava, eu já fui ateu, gente, já preguei contra o evangelho, contra Cristo, porém o Senhor mudou essa situação. E então, irmão, eu achava assim que o dinheiro que a gente dava era para o pastor enriquecer, o pastor ficar rico. Porém, o pastor Odilson, porque pela fé dele e vários outros que eu conheço, são realmente homens que têm um compromisso com a obra, sem interesse. Há muitos falsos profetas, mas hoje nós não vamos entrar nesse detalhe, porque hoje é um culto de missão. Mas outro dia nós vamos estar falando sobre isso. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre os enganadores, os falsos profetas. É verdade, irmão José? E aí nós que somos cristãos, que estamos aqui na obra, temos que pedir ao Senhor discernimento para saber a diferença desses pastores falsos, enganadores, mentirosos à palavra. O pastor Odilson, como ele pregou até, nós hoje teremos que fazer a diferença no estilo, falar. Nós temos que pregar o Evangelho sem nos envergonhar diante de Deus e nem de ninguém. Como ele falou, imagina vocês pegar o bebê, o fumando, a mesma coisa eu. Imagina se eu tivesse visto uma pornografia, eu tivesse bebendo, como eu ia subir hoje. Muitos sobem assim, muitos sobem. Porém, vai chegar aquele dia, como o pastor falou, que daí vamos prestar conta sobre o que está escrito lá no livro. E aí, nesse dia, meu amigo, a própria palavra do Senhor nos fala. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. E muitos vão dizer: Senhor, profetizei, preguei, curei teu nome. Jesus vai falar: aparta-te de mim. São esses falsos, esses que usam o evangelho do Senhor para enganar, para enriquecer. A nossa igreja, como várias igrejas, tem necessidade. A oferta que você dá, irmão, para a gente comprar um aparelho de som melhor, para a gente colocar uma luz melhor, colocar uma pintura melhor. Entendeu? Então, quando você puder dar, tem que dar, irmão. A sua oferta com toda a mão, não vamos chegar nesse detalhe. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui na leitura. Vai estar, eu deixei o óculos em casa, vai ficar um pouquinho complicado, mas vamos. Esqueci o óculos. Vamos abrir a Bíblia. Os irmãos puderem estar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Lá em Mateus 25. Mateus 25, do capítulo 14 ao 30. Esse é só uma leitura para a gente ter uma ideia do que vamos falar hoje. Nós vamos estar pregando muito sobre essa aqui, porque hoje nós temos uma outra missão hoje. O Senhor colocou no meu coração uma outra missão, falar sobre missão. Missão. Amém? Todos acharam? Mateus 25, 14, 30? Aleluia. Quero ler em nome do Senhor, do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar conosco que nós precisamos ouvir. E que não seja eu, mas o teu Espírito, Pai, falando à igreja. Que a sua palavra venha confrontar, venha transformar tudo aquilo que seja necessário em nome de Jesus. Lá no capítulo 25, versículo 14, a palavra diz assim: porque el reino de los cielos é como um homem que, yendo-se lejos, llamó a sus siervos e les entregou sus bienes. E a uno dio 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A uno deu 5, e a outro 2 talentos, e a outro 1. E a cada um conforme a sua capacidade. Ele não se foi lejos. E ele que havia recebido 5 talentos foi e negociou com eles, ganhou outros 5. Assim mesmo, ele que havia recebido 2, ganhou também outro 2. Pero ele que havia recebido 1 foi e
cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló conta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tu viñedo y fui escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto devías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al serle mucho, echado de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, hermanos. Pueden sentar-se. Hermanos, aqui quero rapidamente falar sobre essa parábola que Jesus falou, antes de entrar na nossa pregação. Esta parábola é um exemplo sobre o que é servir com amor e o que é servir com medo. O Senhor nos chama a servir a Ele com amor, não com medo. Todos podem crescer diante do Senhor em sua obra e devem crescer. Muitas pessoas têm dons e talentos e não usam, desperdiçam, não atendendo ao chamado de Deus, desagradando assim ao Senhor. Mostra que o seu coração não é voltado para Deus. Cristo dá a cada um uma missão, um talento, de acordo com a nossa capacidade. Ele nos dá recursos como bem materiais, dons para cantar, para pregar, para fazer qualquer outra coisa, e também nos dá o conhecimento. Investir os talentos significa que devemos usar todos os recursos que Deus nos deu para o reino de Deus. O tamanho do sucesso não é mais importante para Deus, mas como usamos e cuidamos do que Deus nos dá. Tudo vem de Deus, não desperdice o que Deus te deu. Então, irmãos, cada um de nós temos um talento, temos um dom que Deus nos deu para nós usarmos. Não é para nós guardar. Quando nós somos chamados, somos salvos pelo Espírito Santo do Senhor, também devemos repassar a outras pessoas. Fazer esse dom é multiplicar. Então, quando você for curado, salvo, estabelecido na sociedade, você deve ter o amor ao reino de Deus, o amor à obra, de estar fazendo também essa missão, de estar também trabalhando no reino de Deus. Porque cada um de nós aqui fomos chamados. Diga aí para o seu irmão: você foi chamado, você foi escolhido. Você não está aqui apenas para vir no culto e sentar aqui nesse banco e ficar aqui estudando pastor ou qualquer outro palavra. Você veio aqui para aprender, para receber de Deus os talentos e sair aí fora e multiplicar esses talentos. O talento que Deus te deu, o que você escutou aqui, o que você aprendeu, o que foi bom na tua vida, o que te fez chorar, o que te fez se alegrar. Amém? Continuando aqui, irmãos, eu preparei lá em casa, mas eu esqueci o óculos, é um pouco difícil para mim ler o meu esposo, mas vamos aqui.
Fazer missão é um mandamento, como o pastor ele falou agora há pouco. Até quando ele começou a falar, eu falei, é uma confirmação do Espírito Santo, justo porque eu também tinha pedido ao Senhor. Fazer missão é um mandamento, não é assim um pedido, é um mandamento. O Senhor Jesus, Ele nos deu esse mandamento. Ele nos deu esse mandamento. E além desse mandamento, o que Ele nos deu? Ele nos deu poder e autoridade para fazer a sua obra. Lá em Lucas, pode ficar sentado, irmãos, não precisa levantar não. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 1 e 2, ali nós temos a confirmação da autoridade, do poder que o Senhor nos deu. Ali, no capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 1, diz assim: havendo reunido os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todo demônio e para sanar a enfermidade. Ele nos enviou a predicar o reino de Deus e sanar os enfermos. Amém? Aqui nós vemos que o Senhor Jesus nos dá poder e autoridade para fazer a sua obra. Nós muitas vezes pensamos que não somos capazes, que não conseguimos. Porém, nós não temos que se preocupar com isso, nós temos simplesmente que fazer, abrir a boca e falar que Jesus ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus tem a promessa da vida eterna. E aí o Espírito Santo que convence o homem do pecado é que vai fazer a obra. Nós somos meramente instrumentos usados pelo Senhor. Então, o Senhor nos deu esse mandamento aos seus discípulos e nós, como discípulos dele também, temos que fazer missão. Aleluia. Jesus nos ordenou fazer o id. Lá em Marcos 16, 15. Aleluia. Lá em Marcos, pode ficar sentado, capítulo 16, no versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: eles digo, e por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. Aqui o Senhor falou, vai lá e prega para um ou para outro, para o mais rico ou para o mais pobre, para o mais bonito ou para o mais feio, ou para o brasileiro ou para o paraguaio. Não. Acá o Senhor disse, ide por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. E ele que crer e for batizado será salvo, mas ele que não crer será condenado. A nossa missão, irmão, é ir pregar o Evangelho. Aquele que crer, amém. Aquele que não crer, aí já não está em nossas mãos. Aí já é o departamento dele com o Senhor. Esse foi o último mandamento que Jesus deixou para mostrar o amor e o desejo dele pelas almas, o desejo que levássemos o Evangelho a toda criatura. Esse foi, antes de Jesus ascender, subir ao céu, ele deixou esse último mandamento aos seus discípulos: que nós fôssemos fazer o id e a toda criatura. Então, irmãos, nós temos que ir a toda criatura fazer o id. É uma ordem, é um mandamento do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Devemos pregar e anunciar o Evangelho em todo lado, aos amigos, aos vizinhos, no trabalho, na escola. Não devemos nos envergonhar de levar as boas novas, de falar o que Jesus fez e faz em nossas vidas. Nós não precisamos estar somente aqui para pregar. Hoje eu estou aqui, mas antes disso eu tenho que ir na rua, aonde eu passo, levar a palavra, falar o que Jesus fez na minha vida. Jesus, da onde Jesus me resgatou. Então, você que está aqui hoje, você pode começar a pregar para alguém da sua família, para o seu vizinho, para o seu trabalho, na sua escola, você
a gente tem que pregar o Evangelho de Cristo, aonde a gente for, a toda criatura. Assim a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor. Porque se hoje eu e você estamos aqui, é por causa que alguém pregou para nós. Ninguém veio na igreja assim, hoje eu vou fazer de novo da crente. Não. Primeiramente, alguém pregou para você. Talvez naquele momento que essa pessoa pregou para você, aquilo tocou no seu coração. Talvez você estava tão bem e reconheceu que tudo é Deus na sua vida, ou talvez você estava tão mal que você sentiu que necessitava do amor, da presença de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Por isso que hoje vocês estamos aqui hoje, senão não estaríamos. E nós não fomos chamados em vão, nós somos chamados para continuar a obra do Senhor, para fazer crescer a obra do Senhor. Não é crescer em dinheiro não, gente. A gente precisa de dinheiro sim, mas é crescer em almas para o reino. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, é como gerar um filho. Nós vamos gerar um filho, mas quando nós conseguimos ganhar uma alma, é como gerar um filho. Você que é mãe, não tem aquela alegria de você criar seu filho, e nós, como cristãos, devemos nos sentir assim, como uma mãe quando ganha um filho. Quando a gente ganha uma alma para Jesus, quando a gente vê um bêbado que para de beber, um drogado que para de usar droga, uma prostituta que para de se prostituir, um mentiroso que para de mentir, nós devemos ter dentro da gente aquele orgulho, aquela alegria, aquela felicidade de sermos um canal de bênção, de sermos um instrumento do Senhor nessas vidas. É isso que devemos, irmãos, sentir. Aleluia! Aleluia! Fala sobre o amor de Jesus, sobre a salvação da alma, sobre a vida eterna. Porque muitos ainda não viram isso, muitos não conhecem isso, muitos estão dormidos, estão cegos ainda, e precisam de almas de pessoas que vão falar, que vão pregar, que vão dizer. Mas além da gente pregar também, a gente tem que viver o que a gente prega. Hoje, infelizmente, a gente vê que muitos pregam uma coisa e não vivem aquilo. Mas nós vemos muitos homens santos que pregam e vivem a verdade. Muitas vezes, por exemplo, o pastor prega uma palavra que não agrada a mim. Talvez não agrada a você, mas é o que Deus mandou. Porque nós temos que ser verdadeiros aquilo. E outra, quando nós pregamos, primeiramente a palavra vem para mim. Porque meu ouvido está mais perto da minha boca. E nós temos que pregar a verdade, porque nós temos um compromisso com Deus. Porque ai de mim, ai do pastor, se nós não pregar a verdade. Não adianta eu vir falar para você uma historinha bonita, um conto de quadras. E só falar bênção na sua vida. E só falar prosperidade. Porque se vai ficar tudo na terra, eu tenho que falar, arrependa-se. Muda a tua vida. Muda. Para você ter o céu. Arrependa-se. Imagina se João Batista chegasse hoje a pregar aqui, como ele pregava no deserto. Arrependa-se, raça de víboras. A gente tinha que bater neles, mas esse é o evangelho verdadeiro. É o que confronta, irmão. É o que confronta, irmão. Verdadeiro evangelho do princípio, irmão Jorge, o irmão José, aliás, que tem mais tempo aí que a gente. Abençoado, que Deus deu a ele até hoje o dom de poder estar adorando, a idade que essa é a nossa sabedoria. Hoje, infelizmente, em muitos lugares ficou a modinha da prosperidade, o evangelho Nutella, que você não precisa mudar nada, que você pode fazer tudo. Sim, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos. Cristo fez o sacrifício por nós. Sim, tem coisas que nós não precisamos matar para fazer, porque Cristo já fez. Porém, há casos, há momentos que nós temos que retirar a pedra para Cristo fazer o milagre. Para Cristo entrar naquela casa do problema. Amém? Glória a Deus. Precisamos ter também um coração voltado para Deus. Ter um coração voltado para Deus. Ter amor na obra. Não adianta nada você vir domingo na igreja, sentar aqui, escutar, entrar aqui, sair dali, amanhã você não põe em prática. Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Não adianta nada.
temos que ter amor à obra. Vir para a igreja por amor, vir pregar por amor, vir cantar por amor, vir buscar o irmão por amor. Temos que ter o desejo de pregar Cristo, de amar como Cristo nos amou. Temos que ter o coração voltado para Deus, o desejo de obedecer a Deus. Porque lá em João, no capítulo 14, 5, lá em João, no capítulo 14, 5, lá no capítulo 14, no versículo 5, aliás, perdão, no capítulo 14, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: se me amais, guardais os mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, temos que guardar os seus mandamentos. E um desses mandamentos é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Esse é um dos mandamentos que o Senhor deixou e sobre o qual estamos falando hoje. Fazer a obra do Senhor não é fácil. Fazer a missão não é fácil, seja onde for. Você vai encontrar pessoas que não querem escutar, pessoas que não creem, pessoas que vão se levantar contra você, vão te perseguir. Vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter deserto. Porém, o Senhor Jesus também nos deixa a promessa que Ele estará conosco até o final dos tempos. Então, se o Senhor está conosco, nós vamos vencer, seja o que for. Muitos missionários, você está missionando aqui do seu vizinho, na sua casa, todos nós temos que olhar hoje no nosso coração, de ter um compromisso de no próximo culto trazer uma alma, buscar uma alma, convidar uma alma para vir para a igreja. Depende de você e de mim. Você foi abençoado, você foi salvo, você tem paz, você foi curado. Fala para o mundo, convida para a pessoa que precisa. Quantas pessoas estão sofrendo com problemas emocionais, com problemas familiares, com problemas físicos e financeiros, precisando de uma palavra de alento, precisando de uma palavra de amor, de um abraço da igreja. Nós muitas vezes somos egoístas, irmãos. Eu estou bem, se dane os outros. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou na igreja, eu estou salvo, minha casa está tudo bem, meus negócios estão tudo bem. Mas o teu próximo, onde está o amor? Que é mais um mandamento de Jesus: amar teu próximo como a ti mesmo. Talvez hoje você não pode chegar ali e levar uma cesta básica para quem precisa, mas você pode levar uma palavra, não custa nada. Deus deu de graça o nome para você falar, o ar para você. Não custa nada. Vem no culto, vizinho, vamos no culto. Não vou, tá bom, vamos semana, vamos no culto. Você vai chamar o dia, ele vai vir. Hoje eu chamei meu filho para vir, faz dia te chamando. Ontem ele era muito cansado, trabalhando muito. Hoje ele vai lá ver meu tênis namorado. Eu falei, amém. É você e Deus, você é meu pai. Mas se Jesus voltar hoje, você fala para ele: não, peraí que eu vou tirar a roupa do varal, vou tirar meu tênis secar. Você morreu hoje? Para para a morte. Não, peraí. Espera um pouquinho que eu vou fazer primeiro tal coisa, depois você vai me levar. Não, meu amigo, não, minha amiga, não, meu irmão, minha irmã. Se a morte chegar hoje para nós não vamos ter tempo de nada. Se Jesus voltar hoje, também não vamos ter tempo. Então vamos se preparando, vamos buscando, vamos fazendo isso. Chama teu vizinho, chama teu colega de trabalho, vem para a igreja, convida. Não posso ir porque é longe, vai lá, busca. Um pouquinho de gasolina que você vai gastar no seu tempo é tão precioso, Deus vai te recompensar tão grandemente como na parábola do talento. Deus deu 5 para você. Você foi lá e multiplicou por 10. Deus vai te dar 100 mil. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de paz, de bênção espiritual para a sua casa, para a sua família. Porque tudo que você faz no reino de Deus, Deus reconhece, porque Deus é justo e Deus é fiel. Aleluia. E mais do que também pregar, nós temos também que cuidar, discipular
Se hoje você ganhou uma alma, veio para a igreja, aceitou a Jesus, nós temos como cristão que continuar indo na casa, ligar, perguntar, chamar para ler a Bíblia, chamar para orar. Por que muitas vezes uma pessoa aceita Jesus hoje e não volta mais para a igreja? Porque nós deixamos, olha, aceitou Jesus, está bom, sai do seu caminho, não é assim. O pastor tem que cuidar dele, o irmão tem que dar uma importância. Então, quando você trazer alguém para a igreja e ele aceitar Jesus, você tem que continuar com ele, ajudando, acompanhando os pastores, os obreiros, os líderes de grupos. Por exemplo, o grupo de jovens, um jovem veio para a igreja, então, o líder do grupo ali tem que ir lá. A irmã de centro de oração veio, a irmã de quando veio, você tem que ir lá. Você tem que estar acompanhando. Até quando? Até quando ela esteja preparada para daí ela começar a fazer o vídeo, para ela começar a fazer a obra também. Nós não podemos só falar, nós temos que falar e cuidar. Amém? Glória a Deus. Também, irmão, a palavra do Senhor é fiel demais, irmão. É muito linda a palavra do Senhor. Então, aqui, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo, nós temos que acompanhar, nós temos que dar guarida, ensinar, batizar. O Senhor falou, ide, pregai e batizai. Então, além de pregar, você tem que trazer essa pessoa à igreja, ela tem que ser batizada, tem que ser discipulada, e você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque esse é um mandamento, uma ordem do Senhor Deus para nós. Porque o Senhor Deus quer que todos ouçam o Evangelho. O Senhor quer que todos ouçam o Evangelho. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que é dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Então o Senhor tem o desejo de toda criatura seja salva. E é por isso que o Senhor Jesus nos deu a missão de pregar a toda criatura. O Senhor quer que todos saibam a verdade, todos. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, 4 e 5, a palavra também fala assim: porque isto é bueno e agradável delante de Deus, nosso Salvador, ao qual quer que todos os homens sejam salvos. Ao qual quer que todos os homens sejam salvos. Aleluia. Olha que maravilha. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento pela verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aleluia. E o desejo de Deus, então, é que todo homem seja salvo. E eu e você, irmãos, temos essa missão de fazer isso, de levar a palavra, de ajudar nosso irmão. Essa é a missão que o Senhor nos deu um dia antes dele subir aos céus, para nos preparar no lugar. Imagine, irmãos, os missionários hoje, muitos estão em cidades grandes, com todo o conforto, mas muitos que têm um verdadeiro chamado estão nas aldeias, estão nos lugares mais pobres, na África, na Índia. Você sabia, irmão, que há mais de 10 mil religiões no mundo? Olha quantas pessoas são enganadas. Essa semana eu fui num local com uma conhecida minha comprar gelatina, ela faz um gelatinho gourmet, delicioso demais. Daí ela me
o local dela. Eu falei, teu local é lindo, se eu tivesse dinheiro eu gostaria mais. Aí eu falei para ela, o teu lugar teria que ser lá no centro, né? Esse local lindo que você tem. Aí ela começou a falar da dificuldade de gastar tempo, de tocar diante da atividade familiar e tal. Eu falei, não, mas ora, ele é Jesus, uma porta, uma força que vai te dar. Aí ela falou para mim, mas eu sou budista. E nós budistas somos quase que nem ateu, a gente não crê. Eu falei, não, mas não importa o que você seja. Vai buscar Jesus, vai ler a Bíblia. Eu não estou pregando para você placa de igreja. Eu estou pregando Jesus Cristo, que salva, cura e liberta. Aí os olhos dela encheu d'água. Aí eu senti que o Espírito Santo tocou nela. Aí eu comecei a dar meu testemunho. Eu falei, minha vida hoje, eu creio em Cristo, eu sirvo a Cristo, porque eu vim do mundo desgraçado da droga, da bebida, da prostituição, das brigas, do crime. E o Senhor me resgatou de lá. Eu vim do fundo da fossa, onde tinha a pior basura. E o Senhor me resgatou, por isso que eu falo para você que Jesus pode. E aí ela vai dando encher d'água mesmo. Aí aquilo me levou o coração, que eu pude falar de Jesus. E mesmo falando que eu primeiro, um drogado, um criminoso, aí eu não tive vergonha do meu passado, eu tive orgulho de falar que Deus me restaurou, que Deus me fez uma nova criatura. E isso, irmão, eu estou falando para você, é um exemplo do que nós devemos fazer. Outro dia eu estava no mercado, vi que o cara não conhece, ele gosta de tomar. Daí ele me falar que a mulher foi embora, ela foi sozinha dos filhos, eu comecei a pregar com ele quando na igreja. Ele não veio, mas eu fiz a minha parte. Eu não estou falando para me vangloriar. Eu estou falando um exemplo, irmãos, que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Falar do amor de Jesus. Se Jesus reconciliou teu casamento, se Jesus te curou, se Jesus te deu liberdade, o verdadeiro evangelho de Cristo. E também temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. No fundo do nosso coração, como o pastor pregou ontem, ou nós somos filhos de Deus, ou somos amigos do mundo. Porque ser amigo do mundo não agrada a Deus. E no mundo, nós temos aí a família, temos muitos amigos. Somos melhores que ele? Não, pelo contrário. Mas nós temos que, às vezes, manter uma certa distância. Você não vai deixar de cumprimentar, você não vai deixar de falar. Mas toda vez que você puder, fala de Jesus, fala do Evangelho, fala do amor de Cristo para essa pessoa. Talvez o coração dela hoje não endurecido. Talvez não a palavra, mas você fez, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua fidelidade com o dom que Ele te deu. Deus está vendo. Talvez a tua palavra seja como a parábola do semeador. Talvez a tua palavra caia numa terra seca, morre. Talvez ela caia no meio das pedras, cresce depois do mesmo foco. Talvez caia na beira do caminho, os pássaros respondem. Mas talvez a tua palavra caia numa terra boa, sedenta de água, água da vida, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos que semear, nós temos que derramar essa água nos corações. E temos também, através da nossa vida, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser pessoas sérias, né? Mas também nós temos que ser alegres, felizes. Se você vive reclamando, vive de cara triste, vive feio, como que vai vir para essa igreja? O que eu vou fazer lá? A pessoa que está na igreja vive reclamando, que nunca está bom, vive com problema. Nós temos que falar coisa boa, temos que sorrir, temos que levar um abraço, levar coisa boa. Aí vamos atrair as pessoas para o seio do Senhor. Se Deus faz algo na minha, na sua vida, por que nós vamos ficar com cara feia? Por que nós vamos reclamar? Porque não temos isso ou porque não alcançamos aquilo? Se a nossa maior bênção é a vida. O irmão José hoje, acho que para ele o mais importante é ele estar vivo do que uma fazenda e um dinheiro. É a vida, a saúde.
Nós falamos mais um dia, graças a Deus, mas na verdade é menos um dia. Estamos cada dia caminhando rumo ao fim. E o nosso fim, se tivermos Cristo, iremos morar com Ele no céu. Se não estivermos com Cristo, a condenação é eterna. O que você quer para a sua vida? Tudo é possível nós temos Jesus conosco. Nós temos lá em Mateus 21, o Senhor nos dá certeza que Ele está conosco até os fim dos dias. Lá no versículo 21, no capítulo, perdão, deixa eu ver como eu vou enxergar. Não, 28, perdão, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, o Senhor mais uma vez nos diz: portanto, ide e haced discípulos a todas as nações, batizando-los em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, temos que ensinar, que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui estou com vosotros todos os dias hasta a vida do mundo. Amém? O Senhor está conosco aonde estivermos, em nossa casa, nosso trabalho, na igreja, e principalmente quando nós estivermos fazendo missão, porque daí o Espírito Santo de Deus vai estar nos dando o entendimento, nos dando a sabedoria de levar a palavra do Senhor. Para a gente estar terminando, irmãos, amados de Cristo, nós vemos que o plano de Deus está em movimento ao redor de todo mundo. Muitas pessoas estão sendo chamadas, estão aceitando a Cristo, estão sendo salvos, curados, porém muitos ainda precisam, muitos precisam. E o Senhor conta contigo e comigo para ganhar mais almas para o seu reino. Porque o Senhor, como eu já disse antes, quer que todos se salvem e não se percam. Sabe por quê, irmão? Você que é pai, você que é mãe, você tem o seu filho que foi gerado, saiu de você. O homem também tem a semente dele, essa criança. Você cria seu filho, assim como o Senhor nos criou. Aliás, não é o Senhor que cria seu filho, mas nós aqui, terrenalmente falando. Você cria seu filho. Você quer ver o seu filho mal? Você quer ver seu filho sofrer no mundo? Passar coisas em lugares, sofrer um casamento, uma amizade, ou numa cadeia, ou no mundo da droga? Você não quer. Você quer que seu filho esteja bem. Você criou seu filho para estar bem. Você criou seu filho para estar contigo. Você criou seu filho para ser um exemplo, para ser uma boa pessoa. E assim é Deus conosco. Deus nos criou para estar com Ele, para adorar a Ele. Deus, ao criar a raça humana, e por causa do pecado, nós fomos condenados. Porém, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos salvos. E o Senhor não quer que nós se percamos. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Ele quer que nós anunciamos o Evangelho a toda criatura. Coloca hoje no teu coração esse desejo, essa intimidade com Deus. Fala para você hoje: Senhor, a partir de hoje eu vou ser mais a tua obra, eu vou me dedicar mais a levar a tua palavra, eu vou me dedicar mais a fazer a obra do Senhor na face da terra, aonde eu for. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, eu vou fazer o que o Senhor está mandando: pregar a tua palavra, dar testemunho, curar e batizar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Vamos ser obedientes ao mandamento de Jesus.
Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, assim diz o Senhor. Então, se você ama o Senhor Jesus, guarde os seus mandamentos. Evangelizando, aonde você vive, aonde você anda. E você tem um chamado, você foi escolhido. Jovens aqui, ó, crianças, vão crescer e vão ser escolhidos, separados, preparados para vencer, para fazer missão. Se você tem um chamado de missão, vai e faça o chamado. Se Deus te chamar para ir a outro país, a outra cidade, vai. Porém, se teu chamado não é esse, evangeliza onde você vive, evangeliza onde você trabalha, aonde você estuda. E se você não pode evangelizar, talvez você não se sinta preparado ainda, você pode apoiar a obra missionária também com a sua oferta. Com a sua oferta, apoiando a obra missionária, porque a igreja é uma missão. Aqui, esse tempo, esse local é uma missão. Então você pode apoiar aqui, você pode apoiar no Carnezinho, que está enviando pessoas que precisam comer, pagar passagem. Tem custo. Então, se você não se sente ainda preparado para falar, você pode fazer missão, portando, ajudando financeiramente também. Não importa qual valor, importa que você faça com o teu coração. Só que sabendo, irmão, que tudo que nós temos é Deus que nos dá. O dinheiro que você trabalhou 30 dias, porque Deus permitiu você ter saúde. O carro que você comprou, porque Deus permitiu. Então usa para a obra do Senhor, usa para ajudar. Quantas pessoas precisam? O dízimo que você dá na igreja, a oferta que você dá na igreja, não procure dar menor. Se você não tem, se você tem 2 mil, dá 2 mil, se você tem 5 mil. Mas se hoje Deus te abençoe, se tiver uma plaquinha mais, dá 50. Sabe por quê? É para a obra, não é para o pastor e para a pastora, não. É para a obra de Deus. Aleluia! E eu tenho certeza, nosso pastor aqui, ó, se amanhã chegar um irmão aqui e falar, pastor, eu estou sem condições, eu preciso de um remédio. Se não tiver no caixa da igreja, eu sei que ele vai buscar uma forma de estar ajudando esse irmão. Se chegar uma pessoa e falar, pastor, estou desempregado, não tenho o que comer dentro da minha casa. Eu tenho certeza, se não tiver lugar na igreja, ele vai tirar da casa dele. Vai pedir para quem pode para estar ajudando. Aleluia! Isso, meus irmãos, é o que nós temos que aprender. Quando nós dizimamos, ofertamos na missão, ou na nossa igreja, é para ajudar a obra. Hoje talvez você está trabalhando, tem condição, amanhã, vamos saber no dia da manhã. Amanhã eu estou saindo de casa para chegar no irmão, olha, pastor, preciso de um remédio. Então, irmão, o dinheiro que é investido na obra é para usar na obra. A gente precisa comprar mais caixa de som, a gente precisa colocar uma luz, final de ano, pintar a igreja. Por quê? É gostoso você estar num ambiente bonito. Você não arruma a sua casa? Você não enfeita a sua casa? Aqui não é a nossa casa. Aqui é a extensão da sua casa. Aqui é o lugar que você pode vir se derramar os pés do Senhor, chorar, pular, fazer o que você tem vontade diante do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é dono de tudo. Mas a obra precisa. Eu, por muito tempo também, eu não achava isso. Eu não achava que era necessário dar o dízimo. E agora eu vou começar a dizimar certinho o que eu posso ofertar. Porque eu sei que é para a obra do Senhor. Muitos que estão aí fora falam, olha, a igreja dá dinheiro para pastor. Não conhece o que a obra faz. Não conhece quantos dinheiro foi criado a casa de recuperação para ajudar filhos drogados, para pessoas que estão na bebida. A obra do Senhor tem que ser feita de toda forma, ou pregando, ou ajudando financeiramente. Ah, mas eu não tenho condições no momento de ajudar financeiramente. Amém, irmão? Deus vai te abençoar e você vai poder. Mas sabe como você pode? Orando sem cessar pelos missionários, pelos obreiros, pelos pastores. Orando. Eu não posso dar o dinheiro para ajudar, mas Senhor Deus, prepara, Senhor Deus, prepara o sustento, prepara o caminho, a condição que esse servo teu precisa. Através da nossa oração também nós fazemos.
a obra. Então nós temos três formas de ajudar: indo fazer o ídolo, indo pregando, ajudando financeiramente, ou orando, intercedendo. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar para em comunhão com Deus.